Olá, bom dia a todos. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o André, estás no Águia News. Vamos falar sobre aquilo que vem na imprensa escrita em relação ao Benfica no dia de hoje, no dia 22 de setembro de 2022. Vamos falar de Alexander Bá, Otamendi e Roger Smith. Começando pelo Alexander Bá, ele foi contratado por 8 meses pelo Benfica, ao Slavia de Praga, esta temporada. Teve um arranque de temporada em que alternou a titularidade com o Gilberto, portanto, por vezes era o Gilberto titular. Aliás, o Gilberto era o titular, ele ia entrando, neste momento ele está a assumir a titularidade, já vai com 4 titularidades no Benfica, tem um total de 11 jogos e 3 assistências. É um jogador jovem, com 24 anos, mas já conhece o sabor da vitória, portanto ele antes de ser contratado pelo Benfica já tinha no seu currículo uma taça da Dinamarca, uma taça da República Checa e uma Liga Checa. É um jogador que tem sido titular nas últimas temporadas que tem feito, nomeadamente no Slavia de Praga, nas últimas 2 temporadas foi titular com um bom rendimento. O ano passado marcou 6 golos e 11 assistências pelo seu antigo clube. E é um jogador que é internacional pela Dinamarca, com 4 internacionalizações, um golo, e prestou as seguintes declarações quando perguntado sobre a sua passagem pelo Benfica. Ele disse o seguinte: tinha propostas e tive reuniões com o meu empresário sobre a direção a seguir. Estou incrivelmente feliz por ter acabado no Benfica. Apesar do ritmo elevado, sinto-me confortável. Portanto, estas declarações que o Bá fez em relação à sua passagem pelo Benfica são no contexto portanto, de umas declarações antes de entrar para o treino da Dinamarca, da seleção da Dinamarca, que é uma seleção que está a disputar também a Liga das Nações e que o Bá é um jogador importante nessa seleção, tal como está a ser importante no Benfica. E, portanto, o que é que estas declarações nos revelam? Que o jogador teve propostas mais altas em termos financeiros que aquela que o Benfica apresentava, mas que, dado o historial que o Benfica tem, dado a história que o Benfica tem, dado o facto do Benfica ter a possibilidade de entrar na Champions e neste momento está na Champions, o Bá eventualmente, e isto poderão ter sido esses eventualmente os motivos que levaram o Bá a ter ido para o Benfica em detrimento de ter ido para outros clubes que pagavam mais. E, portanto, eu acho que todos os benfiquistas estão satisfeitos com esta vinda do Bá. O Bá está feliz no Benfica, o Benfica está feliz com o Bá e esperemos que ele continue a evoluir e continue a mostrar o seu futebol no Benfica. Gostaria também de saber a vossa opinião em relação ao Bá. Vocês estão satisfeitos com o Bá? Acredito que sim, mas gostaria também de ouvir a vossa opinião em relação ao jogador Bá. Se consideram que de facto é uma mais-valia ou se é uma alternativa ao Gilberto. Eu neste momento acho que ele e o Gilberto estão a fazer um bom campeonato e que poderá haver aqui uma rotação interessante destes 2 jogadores. Em relação ao Otamendi também surgiu notícias na imprensa escrita que o Otamendi é para renovar. Portanto, como vocês sabem, o Otamendi era um jogador que surgiu notícias durante a pré-época que ele poderia sair do Benfica em janeiro, dado o excedente de centrais que o Benfica tem. No entanto, as notícias mais recentes que surgem, e eu não sei se é verdade, não tenho nenhuma confirmação oficial, mas segundo a imprensa escrita, este jogador irá renovar com o Benfica. Portanto, o plano era que o jogador saísse em janeiro para o River. No entanto, parece que neste momento o plano é que o jogador renove por mais 2 temporadas. O Otamendi é um jogador de qualidade, é inegável, é o líder da equipa, não só dentro de campo como também no balneário, e é um jogador que já vai na terceira época pelo Benfica. Desde que chegou tem sido titular, ele foi englobado no negócio, ele chegou em 2021, na época 2021, e foi englobado no negócio do Ruben Dias. Com a saída do Ruben Dias, o Benfica fez um desconto de cerca de 15 milhões no passe de Ruben Dias. Portanto, o Otamendi na prática veio por 15 milhões, na altura em que o Ruben Dias saiu ficou acordado de vir ao Otamendi, e esse remanescente seria de 15 milhões que neste caso que o City deixaria de pagar em relação ao Ruben Dias. Portanto, pagaria menos 15 milhões. E o Otamendi chegou e tem-se imposto no Benfica, tem feito boas épocas. No primeiro ano, terminou nos primeiros jogos precisamente pelo facto de ele não estar num bom ritmo em termos físicos, e quando tu não estás bem fisicamente e quando te esforças muito, o sangue não circula e não oxigena bem o cérebro, e por vezes ele tinha algumas paragens cerebrais que resultava em erros infantis. Mas isso foi apenas a sua primeira fase do Benfica. Eu, por acaso, sempre apoiei o Otamendi, mesmo quando ele tinha essas paragens cerebrais nos primeiros tempos, porque eu sempre disse, e se forem ver os meus primeiros vídeos, o Otamendi é um excelente jogador e só precisa de entrar em forma em termos físicos. É um jogador que tem feito uma carreira interessante, teve no City várias épocas e quase sempre como titular no City. Antes do City teve no Valência e no Atlético Mineiro, também teve uma passagem pelo Porto, e é um jogador que
que eu aprecio e que não me oponho à renovação de contrato do Otamendi. Isto é um assunto um bocado mais polémico, gostaria de saber a vossa opinião. Vocês acham que o Otamendi deveria renovar? Ou acham que com a perspectiva do Veríssimo recuperar, do João Vitor recuperar, do Morato recuperar, de lesão, obviamente, que se calhar poderia eventualmente facilitar-se a saída do Otamendi em janeiro? Gostaria de ouvir a vossa opinião. Eu, por mim, o Otamendi, pelo menos esta época, tem que fazer toda. Sair em janeiro, no meu entender, é impensável para o Otamendi. E a renovação não é um cenário que eu me oponha também. Embora o ideal para mim seria essa renovação ser acautelada após o final da época e não para já neste momento, para nós vermos até que ponto é que poderia, de certa forma, o Veríssimo ou o João Vitor ou o Morato poderem assumir a titularidade após o mercado de inverno em janeiro. Em relação ao Roger Smith, o Roger Smith bate o seu próprio recorde pessoal. Portanto, o Roger Smith tem um recorde pessoal que estabeleceu em 2015 pelo RSB Salzburgo, em que conseguiu 15 vitórias consecutivas. Ele neste momento vai com 13 vitórias consecutivas. E se ganhar o próximo jogo no dia 1, o Benfica vai disputar, o Roger Smith poderá alcançar o seu próprio recorde. Portanto, o Benfica, dia 1 de outubro, desloca-se a Guimarães. E se o Roger Smith alcançar mais uma vitória, alcançará o seu recorde pessoal de 15 vitórias consecutivas. Isso é um bom presságio, porquê? Porque o Roger Smith foi campeão no RSB Salzburgo nessa temporada. Portanto, vamos acreditar que o Benfica pode ganhar em Guimarães, e vai ganhar com certeza, porque isso não só dá mais 3 pontos ao Benfica, que é o principal foco, é isso, é os 3 pontos, manter-nos na liderança, manter-nos afastados do Braga, e também é um bom agouro, é um bom presságio para aquilo que aí virá, que com certeza será o título de campeão. Portanto, estes eram os 2 temas principais, mas também há aqui um assunto muito importante para ser debatido, que é em relação ao tempo útil de jogo que as equipas estão a ter na Liga Portuguesa. Estou só aqui a ver se encontro a notícia. Bom, agora curiosamente não tenho aqui, está aqui. Bom, o tempo útil de jogo, a Liga atualizou o ranking de jogo das equipas. Portanto, as equipas que têm mais tempo útil de jogo estão a ser destacadas no ranking. E quem é que está em primeiro lugar? É o Casa Pia, depois é o Benfica B e depois é o Benfica. Portanto, o Benfica mete 2 equipas com mais tempo útil de jogo. E o que é que isso revela, no meu entender, para mim? Que as equipas do Benfica estão a jogar um futebol positivo, um futebol com fair play, porque se tem muito tempo útil de jogo é porque as equipas do Benfica não provocam faltas, nem procuram fazer-se à falta. Porque vocês dizem assim, bom, mas se o adversário fizer muitas faltas, o tempo útil de jogo cai. É verdade. Mas há jogadores que se fazem a falta, se fazem o penalti, e os jogadores do Benfica não fazem isso. Os jogadores do Benfica jogam o jogo pelo jogo e não se fazem a falta, não perdem tempo. Portanto, há jogadores que quando caem no chão fazem ronha, digamos assim, para o tempo útil de jogo diminuir, porque estão a ganhar ou porque estão a conseguir o resultado que querem e queimam tempo. O Benfica não queima tempo, o Benfica não procura fazer faltas, só faz as faltas justamente necessárias. E mesmo assim, o Benfica, não me lembro do Benfica fazer faltas sequer. E o Benfica joga um futebol positivo em que as equipas trocam a bola com facilidade e não estão ali a fazer chutas para a frente. Portanto, isto revela que a equipa do Benfica sabe jogar a bola. Este ranking revela isso. Este ranking poderá, por vezes, ser prejudicial às equipas, no sentido em que o adversário pode fazer muitas faltas. Mas também é como eu digo, se a equipa não procurar a falta, se a equipa trocar bem a bola, o adversário, mesmo que queira fazer falta, não vai conseguir, porque o Benfica faz rabias ao adversário. O adversário procura a bola, quer fazer faltas, mas o Benfica troca a bola com tanta rapidez que o jogador adversário, quando chega ao Benfica, a bola já não está lá. Portanto, destacar este ranking em que o Benfica colocou duas equipas como as equipas com mais tempo útil de jogo. Isso é um gesto importante. Também temos a seleção, não é? A seleção agora no sábado contra a República Checa, esperemos que ganhe, não é? Temos lá 2 jogadores benfiquistas, o João Mário e o Gonçalo Ramos. Não se perspectiva que nenhum deles seja titular. Acho que o que está mais próximo da titularidade é o João Mário. O Gonçalo Ramos não me parece ser titular. No entanto, eu estou a dizer que não me parece que seja, mas eu, por mim, eram os 2 titulares. Os jogos da seleção são apenas 2, não batem, não
portanto não batem com o calendário da Liga, portanto isso sem nada prejudica o Benfica. Podem se lesionar? Podem, mas os jogadores podem se lesionar até a andar na rua, com a mulher, com a família. Basta torcer o pé no passeio. Também podem lesionar-se nos treinos do Benfica. Portanto, os jogadores que têm na seleção, para mim é positivo. Para mim é um fator motivacional para os jogadores. São apenas 2 jogos e isso não interfere com o calendário da Liga. Portanto, a seleção vai jogar agora e depois o Benfica só joga dia 1 de outubro. Portanto, acho que dá perfeitamente tempo aos jogadores recuperarem. E, portanto, eu espero que os jogadores do Benfica joguem e que representem bem as cores encarnadas na seleção nacional. Bom, forte abraço, obrigado por terem assistido ao vídeo. Esqueçam-me sempre de dizer, se gostarem deste tipo de conteúdo, independentemente de concordarem comigo ou não, deixem like. E se gostarem deste tipo, e se quiserem ver mais vezes este tipo de conteúdo, subscrevam para receber as notificações em primeira mão. Já agora, em relação ao último vídeo, achei curioso, fiz um vídeo à tarde, não é? O vídeo verifiquei as estatísticas do vídeo, aqui no YouTube Studio estava tudo normal, portanto, no espaço de 1 hora tinha 200 visualizações, que para mim é normal, para o meu canal é normal, porque o meu canal é pequeno. E tinha cerca de 70 gostos, portanto, isso significava que o vídeo iria continuar a ser divulgado, porque o algoritmo do YouTube faz uma relação entre visualizações e gostos, e se tiver uma boa relação, ele vai divulgando. E estava a ter uma boa relação, até que, passado 1 hora, eu volto ao YouTube e, portanto, tinha 300 e tal visualizações naquele vídeo, 5 gostos. Ou seja, isto foi um fenómeno muito estranho. Tive a pesquisar o que é que pode acontecer. Pode acontecer alguém dar dislike e o dislike anula o like, mas para isso acontecer essa pessoa tinha que criar várias contas para conseguir anular cerca de 60 gostos. Portanto, tinha que fazer 60 contas diferentes, aí estar a carregar no dislike em 60 contas diferentes, mas eu não quero acreditar que haja alguém doente o suficiente para estar a fazer isso. Portanto, vou assumir que foi um erro do YouTube. Vou assumir que foi um erro do YouTube e que, pronto, vou por essa vertente. Porque senão, se eu vir que isso continua a acontecer, que o vídeo tem um decréscimo, tem uma quantidade de gostos e depois de um momento para o outro tem uma quebra brutal, se eu vir que isso não é um erro técnico, então vou ter que realmente fazer aquilo que eu não faço, que é bloquear pessoas. Portanto, as pessoas comentam, eu não apago os comentários, deixo-os lá estar. Mas se eu vir ali comentários de ódio, começo a pensar que poderá ser essas pessoas que estão, de certa forma, a querer prejudicar. E a partir do momento em que estão a querer prejudicar diretamente, então aí já vou ter que bloquear. Porque vocês comentarem, dizer assim, aquilo que estás a dizer não concordo. Isso para mim não me afeta nada. Agora, se vocês começarem a colocar dislikes, isso vai anular os likes, vai prejudicar o algoritmo do YouTube, no meu entender, e aí terei que começar a bloquear o pessoal, não é? Mas vou pela outra vertente. Vou pela vertente que foi um erro técnico do YouTube. Poderá ser, ou qualquer coisa, não sei. Bom, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima. Viva o Benfica!